E aí, pessoal, antes dos dinossauros dominarem a Terra, nosso planeta era completamente diferente. Para entender isso de verdade, precisamos voltar centenas de milhões de anos no tempo. Os dinossauros apareceram no período Triássico, há cerca de 250 milhões de anos. Mas a história da Terra começou bem antes disso. Vamos mergulhar nesse mundo antigo. Primeiro, a Terra primitiva. Um planeta hostil. Imaginem só, bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola de magma incandescente, bombardeada por asteroides com uma atmosfera tóxica e sem oxigênio nenhum. Com o tempo, o planeta esfriou, formando uma crosta sólida. Os oceanos apareceram por volta de 3,8 bilhões de anos atrás e a vida começou nessas águas. Mas estamos falando de micro-organismos, como bactérias, os primeiros habitantes da Terra. Por bilhões de anos, esses seres microscópicos dominaram o mundo. Agora, vamos pular para a era das criaturas estranhas, os períodos pré-cambriano e cambriano. Há cerca de 600 milhões de anos, algo extraordinário aconteceu. Surgiram os primeiros organismos multicelulares. Esse período é conhecido como a explosão cambriana. Os oceanos fervilhavam de formas de vida bizarras. Pensem nos trilobitas, que pareciam insetos gigantes, e predadores como o Anomalocaris, uma criatura com olhos enormes e pinças nadando pelos mares. Naquela época, a Terra ainda era dominada pelos oceanos, com quase nenhuma vida em terra firme. Próxima parada, o reino dos monstros marinhos. Os períodos Ordoviciano e Siluriano. Há cerca de 450 milhões de anos, os mares estavam cheios de criaturas ainda mais estranhas. Surgiram os primeiros peixes sem mandíbula, parecendo pequenos torpedos blindados. No fundo do oceano, escorpiões gigantes chamados euriptéridos caçavam suas presas. Enquanto isso, as primeiras plantas começaram a aparecer em terra, preparando o cenário para os primeiros animais terrestres. Depois, temos a Era dos Gigantes dos Pântanos, o período Carbonífero. Avançando para cerca de 300 milhões de anos atrás, o planeta estava coberto por vastas florestas tropicais e pântanos imensos. Os altos níveis de oxigênio permitiram que insetos gigantes prosperassem. Imaginem uma libélula do tamanho de um gavião ou centopeias com mais de 2 metros de comprimento rastejando no chão da floresta. Esse período também viu o surgimento dos primeiros répteis, os ancestrais diretos dos dinossauros. Finalmente, a era dos primeiros monstros terrestres, o período Permiano. Estamos em cerca de 250 milhões de anos atrás. Os primeiros répteis gigantes, como o Dimetrodon, com sua icônica vela dorsal, dominavam a Terra. Muitos o confundem com um dinossauro, mas ele não era. Os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia, e o clima estava ficando cada vez mais seco. No final desse período, a maior extinção em massa da história da Terra eliminou cerca de 90% de todas as espécies, abrindo caminho para a era dos dinossauros no período Triássico seguinte. Então, antes dos dinossauros, a Terra era lar de criaturas bizarras, oceanos cheios de monstros e florestas dominadas por insetos gigantes. E tudo isso aconteceu milhões de anos antes da nossa existência. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixe o seu like e se inscreva para mais conteúdo épico sobre a história do nosso planeta.